Pessoal, boa tarde, boa tarde. É com grande satisfação que a gente está, que nós estamos aqui mais um momento da nossa transmissão, né? Do nosso grupo de supervisão. Então, hoje, o nosso supervisionando, o Thales, ele vai trazer um assunto muito interessante que vai explorar essa interface entre a educação e a psicanálise, né? Quais são as comunicações possíveis, quais são os enlaces possíveis entre a visão psicanalítica freudiana e a questão do conceito da psicopedagogia, da pedagogia e da educação. Então, o Thales, ele está agora entrando, né? Ele é professor no Rio de Janeiro, está começando agora o mestrado, né, Thales? Ele vai já falar um pouquinho desse projeto dele para a gente, está começando um mestrado lindíssimo agora aí no Rio, e ele vai passar para a gente um pouco dessa ligação, de quais são essas pontes possíveis entre a educação e a psicanálise. Como é que um professor com uma visão psicanalítica, como é que um professor com uma visão de saúde mental, uma psicóloga, um psicanalista, como é que esse professor pode ter, somado ao seu processo de educação desse aluno, de passagem de conhecimento desse aluno, como é que essa bagagem pode lhe ajudar na sala de aula. Né? Então, é com esse enfoque, com esse interesse que eu peço já, desde já. Aí o Thales começa a apresentação dele, né? O Thales, ele só diz o teu nome, tá, Thales? Qual que é a tua formação. E aí eu queria dar uma oportunidade para as outras meninas, tá, Thales? Para elas se apresentarem, né? Dizerem o nome delas, tá bom? Então, eu vou começar por você, Thales. Vai lá, começa aí. Maravilha, então. Ó, meu nome é Thales, tenho 31 anos, sou professor em dois municípios aqui em Rio das Ostras, onde eu moro, que é na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e em Casimiro de Abreu, é região limítrofe aqui, é cidade vizinha. Então, eu trabalho com séries iniciais, trabalho com um público de quinto ano, o quinto ano das séries iniciais, que é a última série do Fundamental 1, onde os alunos têm professores generalistas. Que são professores generalistas? É aquele professor que dá todas as matérias. Então, é o último ano que o aluno tem com esse tipo de professor, porque quando chega no sexto ano, o aluno já pega professores específicos, que aí a gente chama de Fundamental 2. Então, sou formado em pedagogia, né, e também em história, e agora em psicanálise, atendo também como psicanalista clínico, apenas online, não tenho atendimento presencial no momento. Comecei a atender esse ano, inclusive, depois da minha formação, eu abri a agenda esse ano e tem sido uma experiência incrível. E aí, tentar esse desafio de fazer a interface entre a psicanálise e um espaço para mim que já é que eu fico tão à vontade, que é a educação. E sou mestre em ensino também pela mesma instituição que eu fiz a pedagogia, que é a Universidade Federal Fluminense. E aí, como o Júlio falou, estamos nesse projeto aí agora de tentar fazer o mestrado em psicanálise, que é um novo projeto aí. É isso Eu aí. quero que eu conheça você também. Certo. Sheilinha, apresente-se, minha querida. Boa tarde, meu nome é Sheila, eu sou psicóloga, trabalho em um hospital na rede pública, numa cidade aqui próxima a Salvador, onde eu moro. Eu faço atendimentos online também, né? Sou uma apaixonada aí pela psicanálise e conheci o Thales e o Júlio através do grupo da supervisão. Estamos juntos aí nessa jornada, que é encantador esses encontros, né? Não sei se tem alguém aqui que está pela primeira vez, mas é uma riqueza muito, muito bacana esses momentos que a gente se encontra aqui para falar sobre um tema específico. Uma troca muito boa. Sejam Obrigado. bem-vindas. Obrigado, Sheila. Milena Lima. Boa tarde, sou Milena, aqui de Salvador também. Eu sou assistente social, formei psicopedagoga há pouco tempo, né? Me especializei e finalizei, estou começando meu estágio de psicanálise agora. Vou começar meu primeiro atendimento semana que vem. Que maravilha. Trabalho na CESAB, na área da saúde, né? E aí estou também nesse encanto, querendo cada vez mais conhecer e entender, né, para poder estar atuando da melhor forma possível. Conheci esse grupo através de uma colega do curso que eu faço, que eu estava finalizando, no grupo, ela expôs esse grupo. Foi quando eu conheci, é a primeira vez que eu estou participando aqui. Ah, seja muito bem-vinda, viu, Milena? E é conterrânea de Sheila, né? Sheila também
É, é. Metropolitana aí, tá aí em Salvador, aí pertinho. De repente vocês fazem aí algum Isso, intercâmbio, é? É isso que eu ia falar. Manda o contato aí para a gente trocar figurinha. pronto, Sheila. Sheila Farias, tá joia. Débora Morim. Bom, obrigada aí pela oportunidade, né? Como eu falei, é uma excelente oportunidade de participação e eu me chamo Débora, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Novo Gama, Goiás, que é município que faz limite com o Distrito Federal há 20 anos, né? Moro no Distrito Federal e atualmente sou analisanda aí do professor Júlio André, maravilhoso, é meu professor também, e fazendo psicanálise agora, né? Psicanalista em formação. Então, eu sou pedagoga, tenho especialização em orientação educacional, passei os 4 últimos anos da carreira numa escola de ensino fundamental 2, trabalhando com jovens, a maioria em situação, né, de extrema pobreza e vulnerabilidade social, de sexto ao nono ano, e também sou educadora parental. Então, para mim, esse tema desse estudo de caso me atraiu demais, porque, como o Júlio falou, eu hoje estou coordenadora de um departamento dentro da Secretaria Municipal de Educação de Saúde Mental, e a gente trabalha com professores, né, em situação de adoecimento. Então, muitos deles nos chegam com essa frustração, com esse sentimento, né, de incapacidade. E quando a gente vai estender um pouquinho a conversa, logo vem essa questão do fracasso escolar, né, o qual elas também se responsabilizam muito por isso. Elas sentem essa parte por N motivos. Então, para mim é um prazer estar participando desse estudo. Eu estou muito curiosa e interessada para aprender com vocês. E obrigado pela oportunidade. Bem-vinda, Débora. Obrigado pela tua presença. Fabiola. Olá, em primeiro lugar, vou me desculpar por não poder abrir a câmera, que eu estou num espaço aqui que hoje, infelizmente, não vai dar. Meu nome é Fabiola, eu sou professora, atualmente atuo como educadora social em um projeto de música e cidadania com crianças e jovens de 7 a 17 anos. Eu sou moradora do Rio de Janeiro, sou formada em História, especialista em Filosofia, também pela UF. Também fiz uma especialização em Psicopedagogia e sou psicanalista em formação, né? Já comecei os atendimentos, também só atendo online. Enfim, o tema me interessou muito, né? São duas áreas pelas quais sou muito apaixonada, enfim, estou muito ansiosa. Bem-vinda. Obrigado, Fabiola. Débora Magalhães. Minha querida Débora Magalhães. Boa tarde, eu sou a Débora, eu sou professora, né, eu moro em Formosa, Goiás, e trabalho no município, professora de educação infantil, estou fazendo psicanálise, né, no Instituto Amo, já terminei meu, meu, minha análise, não, como é que chama? Esqueci. Já fez as sessões, já fechou. Por sessões, né, e agora vou começar o estágio, mas estou amando, né? Tô amando. É Bem-vinda, isso aí. Débora. Obrigada. Obrigado pela tua presença. Ruth, Olá, minha gente, boa tarde. Minha conexão está muito ruim, estou conseguindo entrar e sair aqui. então, estamos te ouvindo. Mas sou Ruth, tá me ouvindo? Sou Ruth Andrade, neuropsicopedagoga, psicanalista clínica, supervisando aí do nosso professor Júlio. Estamos em percurso, a interface, né, que o Thales falou, educação, psicanálise é algo que muito me agrada. E eu espero que nessa tarde a gente tenha uma linda explanação sobre o assunto. Obrigado, Ruth. Obrigado pela tua presença. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Thales, eu vou passar a palavra a você agora, meu querido. Tá bom? Tá ok? Estamos aqui aguardando agora para estar com você. A fala é sua. Maravilha. Eu esqueci de falar que eu também estou supervisionando do Júlio, a gente se encontra uma vez por mês, e é incrível, assim, a forma com que ele consegue
trazer detalhes assim de questões que fazem muita diferença para a nossa clínica analítica, coisas que eu falo com ele, nossa, parece que você conhece o meu analisando, é impressionante, porque assim, ele traz uma riqueza de detalhes tão grande e ele é tão atencioso na hora de dar o feedback para a gente, o retorno, o documento que ele envia para a gente com o material, e a gente abre achando que vai ser uma lauda, duas, 5, 6 laudas, com muita coisa para a gente pesquisar, para poder exercitar nossa autonomia também enquanto profissional. Então, assim, o Júlio está de parabéns como supervisor. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse grupo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O tema da psicanálise e educação é um tema muito interessante. Eu não sabia que tinha aqui na sala hoje, ou no grupo, tantas pessoas fãs desse tema, porque é um tema onde algumas pessoas sentem dificuldade de fazer um link. Eu já ouvi coisas do tipo: Freud nunca se preocupou em escrever algo sobre educação. Eu já ouvi pessoas falando: se Freud tivesse tão preocupado na época, ele teria dedicado uma obra apenas para poder se discorrer sobre interface, psicanálise e educação. Então, assim, a gente ouve muitas coisas e as pessoas acabam acreditando nesses sensos comuns e distanciando um pouco a discussão da psicanálise e educação. Só que a psicanálise, e aí, enquanto a psicanálise e a educação vai se distanciando ao olhar de muitos, a psicologia e a educação vai ganhando uma força muito grande. Se você joga na internet psicologia e educação, você tem 30 milhões de resultados. Se você joga psicanálise e educação, repara você que os resultados vão ser muito menor. Ou seja, existem menos intelectuais hoje preocupados em discutir e publicar coisas a respeito da psicanálise com a educação do que intelectuais que discutem isso no viés da psicologia. Então, a gente está aqui e isso é um convite para nós sermos esses intelectuais, para a gente começar a produzir coisas a respeito dessa interface e publicar, para que esse tema ganhe cada vez mais uma democratização e esteja a serviço de todos. Só que o tema que eu trouxe é um recorte mais específico. Além de falar da psicanálise e educação, eu vou falar de um tema que é um tema que eu vou levar para o meu doutorado, vou levar agora para o mestrado de psicanálise e vou levar para o doutorado também na UERJ, porque eu estou em uma incursão de fazer um doutorado na UERJ de educação. E aí é um tema que fala sobre o fracasso escolar, que é um tema que eu acompanho há 10 anos, desde que eu fazia TCC na faculdade, e olha que eu me formei em 2016, que eu já discuto sobre o fracasso escolar. Então, além de tentar fazer uma interface entre a psicanálise e a educação, a gente vai colocar esse tema em específico para a gente se aprofundar. Porque psicanálise e educação é muito amplo, existem vários temas onde a gente pode fazer seminários e seminários sobre esse tema, e eu escolhi esse tema específico para a gente poder discorrer, tá bom? Mas não que eu não possa ser convidado em outro momento para falar de outro tema relacionado à psicanálise e educação. Então, para a gente poder começar, eu vou fazer um panorama geral sobre a interface da psicanálise e educação, de modo geral, e depois eu entro no tema mais específico sobre o fracasso escolar, e a gente vai cada vez mais mergulhando nesse rio aí. Tá, Thales, a Vamos tua lá, então. apresentação você vai compartilhar? Sim, eu vou compartilhar. Só que antes de compartilhar, eu queria fazer a gente pensar o Sim. seguinte: tanto a psicanálise quanto a educação, elas trabalham com o sujeito, com nós, que somos como eu, que somos que estamos ali nesse processo de quê? De transformação. Tanto a psicanálise quanto a educação têm a mesma proposta, que é transformar o sujeito, só que de formas diferentes. E a educação, a gente poderia usar vários autores que usam várias abordagens, como Piaget, Vallon, Vygotsky. O Vygotsky, ele traz uma abordagem muito interessante, que ele fala que o sujeito é transformado do externo para o interno, ou seja, a partir da interação com o outro. Interessante, porque a psicanálise também. A psicanálise acredita que não existe transformação do eu sem o outro. Ou seja, e olha que Vygotsky era do campo da psicologia. Eles trazem coisas, a psicanálise e a educação, a educação nesse viés vygotskiano traz uma perspectiva muito interessante para nós. A gente não consegue se transformar sem o outro. E é isso que eu vou trazer aqui como uma primeira provocação. E aí, pensando nesse outro, um outro com A maiúsculo, que é o outro que Lacan fala, esse outro que a gente até se assujeita, porque ele é importante para nós, não é o outro que passa na rua e a gente nem conhece, mas é aquele outro que a gente dá moral, aquele outro que tem uma importância na nossa vida.
Esse outro, com O maiúsculo, a gente pensa em quem? A gente poderia pensar em várias figuras, inclusive na figura do professor. O professor é, em potencial, um outro que tem uma capacidade de trazer promover uma transformação muito grande para nós. Isso acontece por meio de um mecanismo que a psicanálise vai falar, que é a transferência. O que é a transferência? A gente transfere para esse professor toda uma relação que não pense você que pode ser só de amor, às vezes pode ser de ódio. Se o aluno ele não tem uma relação bem resolvida em casa com seu pai, com a sua mãe, com seu tio ou com quem cria ele também vai transferir essa relação mal resolvida para o seu professor. E às vezes a gente, enquanto professor, que estamos entre educadores aqui, e eu estou muito à vontade por isso, a gente pode pensar assim, gente, mas por que esse aluno não gosta de mim? Eu não sei por que esse aluno não gosta de mim. Talvez seja porque ele está transferindo para você uma coisa mal resolvida lá da casa dele. Mas geralmente a transferência acontece de forma positiva e não é raro às vezes em que a gente é confundido e ao invés de ser chamado como tio ou professor, a gente acaba sendo chamado de pai. Isso acontece muito. Pai, desculpa, tio. O inconsciente falando. Lembra da associação livre e do ato falho? Esse é um grande ato falho. O aluno querer chamar o professor de tio, mas acabar chamando de pai. É o inconsciente falando. A gente entende, a gente que é psicanalista e está em sala de aula, que é o meu caso, que trabalho de segunda a sexta, de 7h30 até 5 horas da tarde em sala de aula, ou seja, eu passo muito tempo do meu dia na sala de aula, a gente entende toda essa dinâmica psicanalítica, a gente entende as formas da manifestação do inconsciente e a gente sabe as vezes em que em que a transferência está acontecendo e muitas vezes acontece também a contra-transferência. Isso é muito comum de acontecer. Teve eu, por exemplo, eu me peguei percebendo que eu chamo meus alunos de filho, todos. Isso já tem, desde que eu comecei na educação, eles não me chamam de pai, tá, gente? Eles me chamam de professor, mas eu tenho o costume de chamá-los de filhos. E eu pensei isso, eu levei isso para minha clínica e pensei, gente, por que será que eu chamo todos os meus alunos de filhos, sendo que eles têm 10 anos de idade e eu tenho 31? E aí, talvez seja porque eu não tenho filho, não tenho um projeto de ter filho, e talvez ao mesmo tempo que eu falo que eu não tenho um projeto de ter filho, pode ser que eu tenha uma necessidade interna, algo que ainda está mal resolvido dentro de mim, de querer ter filho. Fica aí uma coisa para vocês pensarem, para eu levar para minha análise pessoal, mas é muito interessante, isso eu trouxe como exemplo, para mostrar que a contra-transferência, ela também acontece em sala de aula. Essa dinâmica de transferência e contra-transferência acontece o tempo todo. Partindo dessa premissa, a gente pode pensar que nós, enquanto professores e também psicanalistas atuantes em sala de aula, a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida desses alunos. Muito grande mesmo. A primeira diferença que a gente pode fazer é realmente promover neles um encantamento em relação à educação. Porque a gente vai ver que os alunos, e aí depois a gente vai falar sobre isso no fracasso escolar, quando eles chegam na escola, isso não significa, não é garantia de que eles vão se encantar com a escola e vão querer estudar. Isso, às vezes, não acontece com todos. Tem muitos alunos que estão na escola e eles falam que eles estão por obrigação, que eles estão ali porque eles não têm a opção de não estar, porque o pai e a mãe obrigam. E aí, a gente, quanto professor, a gente tem essa possibilidade de apaixonar o aluno pela educação. Isso é muito interessante, por quê? Porque isso faz com que o aluno ele possa sublimar essa energia libidinal que a gente fala que é canalizada para muitos aspectos da vida, para a brincadeira, para os jogos, para a TV. Os alunos hoje estão muito nas dancinhas do TikTok. A gente tem a possibilidade de sublimar, de ajudar o aluno a sublimar essa energia pulsional para o conhecimento. Isso está nas nossas mãos. Essa sublimação ela vai acontecer se ele não. Olha o Rafael aparecendo aí na live. Bem-vindo, Rafa. Eu achei que ele não apareceria, porque eu acho que ele está em Rio das Ostras, eu achei que ele ia querer curtir uma praia com as filhas. Enfim. Tá nos Então a gente tem aqui com a presença dele. Tô no carro aqui só para ouvir um pouquinho, gente. Tá certo. Cheguei agora, boa tarde. Obrigado pela tua presença, Rafa.
Então, a gente tem essa possibilidade de direcionar essa sublimação que as crianças têm, e elas vão sublimar mesmo, porque todo mundo sublima o tempo todo, para o conhecimento. Exemplo, quando a gente trabalha com um aluno, ajudando aquele aluno a manusear a massinha, e aí eu falo disso porque eu já trabalhei em educação infantil em creche, não gosto muito, mas já trabalhei, e a gente ajuda aquele aluno a manusear aquela massinha, ou em escola particular, que tem a possibilidade de usar argila para fazer vasos, algo mais que demanda mais recurso, a gente está ajudando aquele aluno a trabalhar até com as fezes. Até aquela criança trabalhar com as suas próprias fezes. Ou seja, é só um exemplo para mostrar como que o professor ele tem possibilidade realmente de ajudar o aluno em muitos aspectos da sua vida pessoal. Isso faz com... Parece pouco, parece bobo, mas isso gera naquela criança mais autoconfiança, mais segurança, mais conhecimento de si. Então, assim, assim como o pai e a mãe são figuras fundamentais na vida da criança, o professor também. Porque um professor seguro da sua profissão, ele faz com que o aluno se torne um aluno seguro, e isso é preparar ele para a vida. Só que aí a gente vai falar de uma escola que, com essa preocupação de preparar esse aluno para a vida, acaba sendo muito repressora. E isso acontece nos espaços escolares, vocês vão se lembrar de Foucault. Foucault, ele tem obras completas dedicadas a pensar essa repressão que acontece na educação e na escola, muito preocupados em preparar o aluno para a sociedade. O aluno, quando crescer, ele precisa ter minimamente condições de se relacionar em sociedade. E para isso ele precisa aprender na escola. Só que esse aprendizado acontece baseado em muitos condicionamentos que Foucault vai chamar, inclusive, de corpos dóceis, de panóptico e outras coisas que Foucault cita para mostrar como que a educação, às vezes, acaba sendo repressora. Muitos professores, inclusive, acabam se valendo de recursos da escola tradicional, que já foi banida lá em 1960, como o grito, como bater na mesa, como colocar de castigo atrás da porta, enfim, uma série de recursos tradicionais para poder valer e impor a sua Milho, né? autoridade. Eu me lembro do milho. Eu me lembro que na minha segunda série tinha um milho, ia para o milho, ficava de joelhos no milho, uns 10 minutos. E aí, o que isso tem a ver com a educação? Tudo com a psicanálise. Tudo. Por quê? Porque enquanto a educação ela vai, às vezes, se aparentar ser muito tradicional e, às vezes, opressora para a individualidade, para a subjetividade daquela criança, a psicanálise está preocupada com a libertação desse ser. Então, quanto mais autêntico ele for, quanto mais livre esse ser for, mais dotado de autoconhecimento ele for, mais ele será feliz. A psicanálise está a serviço disso. Então, enquanto ela trabalha nesse serviço, ela está em desserviço com a educação tradicional. Então, se nós queremos ser educadores e psicanalistas, não existe possibilidade de você ser um educador tradicional. Você vai precisar ser um educador que vai na contramão dessa lógica tradicional que está por aí. Você vai precisar ser um educador humanizado. Um educador humanizado é aquele que não vai se valer do recurso do grito, que não vai se valer do recurso dos castigos, que não vai se valer de mandar o aluno para fora de sala. Vai ser um educador que vai fazer o aluno pensar em tudo que ele está fazendo. Mas por que você está falando alto assim desse jeito? Por que você tá tão inquieto? Vai ser muito baseado no quê? Naquilo que Paulo Freire falou, que é a dialogicidade. A educação de Paulo Freire, que é a educação que nós defendemos, que é a educação libertadora, é a educação pautada no diálogo, uma educação dialógica. E essa educação que eu acredito, é essa educação que eu defendo. E olha que Paulo Freire nem era psicanalista, hein? E a gente enquanto psicanalista, a gente acredita que essa educação dialógica é a única educação possível para fazer aquele aluno refletir, ter a tomada de consciência do porquê que ele faz aquilo que ele faz. Então, eu já falei sobre a educação tradicional, em contrapartida, o posicionamento da psicanálise em relação a essa educação tradicional. A escola ela é uma instituição de massa, ou seja, em uma sala de aula você recebe 35 a 37 alunos. Eu tenho 37 alunos na minha sala de aula. Só que enquanto a escola ela pretende ser essa instituição de massa, a psicanálise está preocupada com o sujeito enquanto único, a unicidade daquele sujeito.
Ou seja, a escola ela pretende uma regra geral para todos. A psicanálise não. A psicanálise pretende entender cada um na sua individualidade. Não existe regra para todos, porque não existe regra na psicanálise, cada sujeito é único. E eu convido vocês a levar esse olhar para a sala de aula, um olhar encarando cada aluno na sua individualidade. Aí agora sim eu vou apresentar os slides, porque a gente vai pensar um pouquinho sobre as competências da BNCC. E a gente vai ver que a competência 8, 9 e 10, aliás, todas as competências, as 10 competências da BNCC tem tudo a ver com a psicanálise. Mas a 8, 9 e 10 tem muito a ver. E vocês vão ver aqui rapidinho como que dialoga muito as competências da BNCC. Quem não sabe que a BNCC é a base nacional, no qual nós, professores, somos norteados hoje. A gente não consegue promover nenhuma habilidade em sala de aula que não esteja na BNCC. Nós somos orientados a trabalhar com a BNCC o tempo todo. E vocês vão ver como que a BNCC, inclusive a habilidade 8, 9 e 10, tem tudo a ver com a psicanálise. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar tela. Iniciar. E vamos lá. Esse é o título. Interessante, essa frase vai ficar para a gente pensar ao longo de toda a apresentação. Uma frase do Galeano, que é um autor que eu gosto muito. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de história. Diálogo entre psicanálise e educação. Toda essa parte aqui eu já falei com vocês aqui agora. E a gente começa a pensar agora nas competências gerais da BNCC, inclusive a competência 8. A competência 8 fala assim: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e as emoções do outro, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Até parece que foi Freud que escreveu isso, né, gente? Mas não. Está na competência 8 da BNCC. Então, a competência 8 é um convite ao aluno se conhecer de forma crítica, lidando e gerenciando as suas próprias emoções e lidando com as suas emoções. Ou seja, um professor que também é um psicanalista em sala de aula, em movimento, ele realmente vai se destacar muito, ele vai ter uma prática pedagógica muito diferenciada e, inclusive, respaldado pela BNCC. Olha a competência 9. Exercitar a empatia, que é se colocar no lugar do outro, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E a competência 10. Agir pessoal e coletivamente com o quê? Com autonomia, que é o que a psicanálise busca em cada ser humano. Que a gente deixe de ser assujeitado ao outro e que a gente consiga exercitar a nossa autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o bullying e a psicanálise. No bullying, a criança ela vai formando uma autoimagem deturpada dela mesma. Só que essa autoimagem dela mesma, essa autoimagem que a criança tem dela mesma, ela começa na primeira relação com o pai e com a mãe. A gente sabe disso, como que as figuras paterna e materna são determinantes para a autoimagem que a criança exerce sobre si. E no bullying, na relação que a criança tem na escola, a criança ela pode gerar desencadeamentos de uma autoimagem muito deturpada sobre si mesma, simplesmente porque ela pode começar a acreditar naquilo que falam sobre ela. O bullying só tem validade quando a criança ela realmente acredita naquilo que está sendo colocado. Quando a criança não liga, quando a criança fala para a diretora e acaba o assunto,
o bullying não funcionou. Mas quando o bullying, penetra na cabeça da criança e ela se convence, ou seja, a autoimagem dela sofre transformações a partir do contexto em que ela está inserida, da situação em que ela está passando, da violência que ela está sofrendo, melhor dizendo, aí sim o bullying tem validade. Ou seja, eu trouxe um exemplo para a gente pensar no cantor Tony Melendes. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, tá, galera? Então, ao longo da minha fala, eu vou trazer exemplos, porque eu acho isso muito didático, quando a gente trabalha pautado em exemplos. O cantor Tony Melendes, ele nasceu sem os braços, e aí ele relata que, na relação dele com o pai, com a mãe, sempre foi tratado com muita naturalidade. Nunca houve nada que fizesse ele se sentir diferente por não ter os braços. E aí ele nunca lidou com isso como um problema. Ele se sentia incluído, ele se sentia uma criança feliz e acolhida pelos pais. Quando ele foi para a escola, as pessoas começaram a chamar ele de sem braço, começaram a comparar ele com outras crianças, ou seja, essa autoimagem que ele tem dele mesmo começa a sofrer transformações baseado que nesse outro. Aí ele fala que, infelizmente, ele era apontado como um menino sem braços por estudantes que dele caçoavam e o ofendia. Então ele começou a ter dificuldades de se relacionar e fazer amigos e também para arrumar relacionamentos de namorada. É só para a gente poder entender como que o bullying e a psicanálise têm essa relação. E aí, nós, enquanto psicanalistas, a gente vai querer pensar não só nessa criança que é vítima do bullying. A gente vai querer ir além. A gente vai querer pensar o quê? E essa criança que promove o bullying? Por que essa criança promove o bullying? A psicanálise pode ter algumas explicações. Quais? Primeiro, essa criança crescer em um ambiente familiar de violência, e aí a linguagem que ela tem para se expressar é através da violência, é um padrão que é normalizado dentro do contexto onde ela vive, e também pode ser porque ela pode ter sofrido violência, e aí ela se torna um agressor, porque, porque um dia ela já foi vítima. Isso acontece muito, inclusive em casos de estupro, tá, gente? Pessoas que sofreram estupro e depois acabarem se inclinando para serem potenciais agressores também. E um outro fator que a gente poderia colocar no olhar psicanalítico é em relação à autoestima baixa, que também pode levar algumas pessoas a inferiorizarem as outras como uma forma de autoafirmação, ou seja, para se sentirem bem. Antes de entrar no assunto do fracasso escolar, que é o nosso ponto dessa tarde, eu queria fazer pensar na importância do autoconhecimento, através da análise, que permite a opinião e o julgamento do outro passe a importar cada vez menos para o reconhecimento que a pessoa tem de si. Ou seja, um professor, a gente já entendeu aqui que um professor ele tem uma capacidade muito grande para ajudar o aluno, não só na transmissão do conhecimento. Nós já vimos nas habilidades da BNCC que o professor ele tem abertura para trabalhar muito mais do que meramente conteúdo. Ele pode ajudar o aluno a se conhecer melhor, trabalhar com a criança no seu autoconhecimento, está lá na habilidade 8 da BNCC, e o aluno se conhecendo mais, ele vai trabalhar mais com essa questão do julgamento alheio, ele vai ser mais, vai ter mais expertise nessa questão do julgamento do outro e vai se importar cada vez menos com a opinião que o outro tem de si. Ou seja, e vai trabalhar melhor com as suas questões pessoais. Ou seja, isso muito direcionado nessa relação que o professor tem com o aluno. Ou seja, olha só como que o professor ele pode ajudar o aluno não apenas na transmissão de conteúdos, mas também na questão do autoconhecimento, como que o aluno lida com essa violência na escola, como que o aluno lida com a própria autoestima, ou seja, de forma geral. Agora sim, a gente vai entrar um pouquinho na relação do fracasso escolar. Deixa eu tomar uma água aqui. Além de ajudar o aluno na questão do bullying, na questão do autoconhecimento, o professor também pode ajudar o aluno na questão da sua sexualidade. O que mais existe na escola, eu falo isso com propriedade, porque eu sou professor do 5º ano, é alunos que têm problemas com a sua sexualidade, que não entendem a sua sexualidade, que têm dúvida.
Então, o professor, ele pode sim ajudar o aluno nesse processo de entendimento da sua sexualidade, que também é uma tarefa que a gente encontra muito na clínica analítica. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, enquanto psicanalista, já encontrou algum paciente que nos procurou porque estava com dúvida ou com alguma angústia envolvendo a sua própria sexualidade. Só que isso existe muito na infância. Só que esse aluno, essa criança, quando chega na escola, ele é reprimido pelo professor, pela diretora, é reprimido em casa pelos pais, mas se ele tem a oportunidade de ter um professor com a visão analítica, humana, e ajudando ele nessas questões, ele vai ser com certeza um adulto mais bem resolvido. E de repente ele nem precise procurar a clínica para lidar com essa questão. Esqueci de falar, é importante falar, é que quando um aluno se identifica com um professor, ele se identifica como se o professor fosse a melhor versão dele próprio. Isso tem nome na psicanálise, isso chama ideal do eu, quando a gente considera o outro a melhor versão da gente mesmo, é o ideal do eu, só para poder reforçar mais ainda essa questão da transferência da relação entre professor e aluno. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, tá ótimo. Sim, tá tranquilo. Ouvindo bem, Então, tá? tá bom. Ótimo. Sim, sim. Maravilha. Eu tentei fazer, então, esse panorama sobre a relação da psicanálise com a educação. Toquei alguns pontos que são importantes para a psicanálise. Não que a gente não vai tocar a partir de agora, mas agora eu queria aprofundar um pouquinho na relação do fracasso escolar. O que é o fracasso escolar? Muita gente acha que o fracasso escolar é quando um aluno ele não consegue avançar nas etapas do conhecimento e ele acaba saindo da escola porque esse aluno ele não é preparado para estar na escola, a culpa é do aluno, o aluno não quer nada, esse aluno é terrível, é o aluno problema, a culpa é do aluno. Não, o fracasso escolar, na perspectiva que eu apresento aqui, que é uma perspectiva crítica, não transfere a culpa para o aluno, tampouco para o professor. A culpa também não é do professor, e muito menos da escola, e muito menos da família. Existe um culpado para esse fracasso escolar, a gente vai entender que o culpado começa na desigualdade. A desigualdade que existe na nossa sociedade capitalista. Se não houvesse desigualdade, de repente não haveria fracasso escolar. Mas como existe desigualdade, a gente vai enfrentar sempre o fracasso escolar. E aí, nós, enquanto analistas, a gente tem que pensar o que a gente faz com esse aluno. Esse aluno que ele chega para você achando que o espaço escolar não é para ele. Que ele não consegue se identificar com os conhecimentos que são apresentados na escola. E aí, a gente lembra de quem? De Bourdieu, quando Bourdieu fala do capital cultural. Bourdieu fala que toda criança, quando chega na escola, tem um capital cultural. Só que o capital cultural que a criança traz de casa não é o capital cultural valorizado na escola. A escola vai valorizar um capital cultural diferente. E esse aluno vai pensar assim, ou pode pensar assim, essa escola não é para mim, e esse espaço não é para mim, porque não fala a minha língua, não valoriza aquilo que eu considero como conhecimento, então prefiro sair desse espaço. E aí o aluno vai desistindo do espaço escolar dia após dia. E às vezes o professor vai se convencendo disso, de que realmente aquele espaço não é para aquele aluno. Então ele vai transferindo cada vez mais para aquele aluno a culpa do seu próprio fracasso escolar. Para a gente falar de fracasso escolar, não existe como não falar da Maria Helena Souza Pato. Quem que é essa? Ela é precursora na discussão do fracasso escolar no Brasil. Ela vai trazer várias obras. Hoje, só para apresentar um pouquinho sobre ela, ela é foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela se aposentou em 2001, se eu não me engano, e hoje ela é professora emérita. Ela é tão importante na discussão do fracasso escolar que criaram um site, um ambiente virtual só para poder guardar as obras dela, tanto de vídeo no YouTube, quanto as obras de livro. E existem livros dela que foram passados para o PDF, tirados página a página de toda a obra para depois ser convertido para PDF para estar disponível nesse site. Então, esse site é resultado de um trabalho de pós-doc de uma professora lá da Bahia, que é a Lígia Souza Viegas,
inclusive uma querida minha. Então, assim, acredito que tenha sido um trabalho hercúleo de você pegar vários livros que você não encontra mais em sebo, não encontra mais na internet para comprar, você pegar página por página, você registrar toda essa obra em PDF, para depois estar democratizando o acesso de todas essas obras de graça, é importante dizer, na internet. E aí tem uma frase lá do site que é muito interessante, que fala assim: proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Porque a gente sabe que o fracasso escolar tem muito a ver com a exclusão desse aluno. Ou esse aluno se exclui, ou ele acaba sendo excluído, ou pelo professor, ou pela própria escola. Vamos pensar um pouquinho nas consequências do fracasso escolar. Insatisfação e sentimento de incompetência, ou seja, isso que eu já estava falando, de que ele não consegue, de que aquilo não é para ele, de que ele está no ambiente errado, de que ele não é tão inteligente quanto os coleguinhas, é por isso que ele nunca vai conseguir, e às vezes os professores reforçam esse tipo de crença, multirrepetências, e aí acaba a gente encontrando alunos em idade série distorcida, e o abandono escolar, que é a nossa evasão escolar. E eu trouxe uma charge para a gente pensar. Encontre o sujeito da frase. Joãozinho faltou à aula. Eu encontrei ele vendendo balas no semáforo, professora. Porque às vezes faz muito mais sentido para aquele aluno vender bala, conseguir o próprio dinheiro, ajudar em casa, levando em consideração que ele não tem o que comer em casa. E aí eu toco no assunto da desigualdade que eu estava falando agora há pouco. Não tem o que comer, às vezes a mãe e o pai tem 2 dias sem comer, sem trabalhar, e aí para ele é mais interessante começar a vender bala no sinal do que estar em sala de aula aprendendo um conhecimento que para ele não faz tanto sentido. E a hora que vocês forem em Rio das Ostras, o que mais tem no sinal de Rio das Ostras é crianças de 10, 11 anos vendendo bala. Aí, pensando nisso, eu trouxe para a gente pensar uns trechos de umas falas de alunos público do fracasso escolar. Esse é um trabalho meu que foi até publicado num livro, que inclusive também foi trabalho de TCC meu da graduação, onde eu fui a campo conversar com esses alunos que estão em idade série diferente, esses alunos que acreditam que a causa do fracasso escolar são eles mesmos. Vamos observar um pouco as falas desses alunos de um CIEP, de uma escola pública, lá do município de Santo Antônio de Pádua, que é o interior do estado do Rio de Janeiro. Eu perguntei para eles por que eles acham que eles repetiram a escola mais de uma vez. Aí o Jonas, os nomes são fictícios, então eu não trouxe o nome de nenhuma criança de fato, os nomes foram trocados, então posso falar o nome tranquilamente aqui. O Jonas falou assim: repeti porque era chato, tudo era chato, professores e escola, as matérias, menos matemática. Eu mal ia à escola, era melhor ficar em casa. O Leonardo: só não parei de estudar ainda para ter outro futuro melhor. O Lucas: a escola é chata, os professores passam muito dever e os alunos também ficam com umas brincadeiras bobas. O João: é muito enjoado esse negócio de escola. O Andrei: tem alunos que atrapalham, só querem vir para a escola para fumar boldo, risos. Me incomoda também a polícia dentro da escola, porque marca a gente. O Tiago: tá chata demais a escola, mesa pequenininha e cadeira, não gosto de fazer o dever. O Marcos Antônio: acho a escola chata, tem hora que a tia enche o saco, é igual um presídio. Se a gente for para pensar, gente, a escola é igual um presídio mesmo. O Renato: eu não consigo memorizar. Olha só, já pressupondo que a educação que é oferecida para ele é uma educação bancária, que Paulo Freire ia muito contra. Essa educação de memorização, de um excesso de informação e pouco senso crítico. E o José: colégio é para estudar, mas para gastar também. Gastar no sentido de zoar. Para depois você ficar lembrando. Senão você fica igual uns babaca, sem falar que o meu cérebro já está gastado já. Agora já era. E aí eu perguntei para ele qual que era o problema então na escola. Aí o Thiago falou: o problema estava em mim, porque eu só gosto de jogar bola. O Andrei: eu era o aluno mais inteligente da sala, hoje mais ou menos, muita preguiça, mas eu estudo para não virar mendigo. O Luiz Felipe: fui preso por causa da droga, não gostava de estudar, a culpa foi minha. O João: seria bom se eu nascesse inteligente. Olha só a ideia do nascer inteligente. A gente vai entrar nessa questão já já. A questão do inatismo.
E a Anne, repeti porque ficava no celular, não tinha nota, não gostava de estudar. Eu acho chato ir para a escola. É muita coisa na mente da pessoa. Isso mais do que prova para a gente como que a relação da escola com a criança tá uma relação onde a criança não consegue encontrar significado na escola, nessa escola que está posta hoje. Inclusive, tem um autor, não vou me lembrar quem agora, que fala uma ideia muito interessante. Ele fala que se descongelasse um homem de 100 anos atrás para os dias de hoje, esse homem ele ia estranhar tudo na sociedade. Afinal de contas, a sociedade hoje está muito mais tecnológica. Mas tem um espaço que ele ia se identificar quando ele encontrasse a escola. Porque a escola, gente, não mudou. De 100 anos para cá, ela continua basicamente a mesma. O mesmo ritmo de funcionamento, com fila para entrar, fila para sair, sentar no lugar na hora certa, levantar na hora certa. Enfim, uma série de regras que a escola ainda tem, que não que não sejam importantes, mas que faz com que aquele aluno se sinta estranho nesse espaço. E aí, como eu estava falando para vocês, o próprio professor compra essa ideia de que, às vezes, a culpa é do aluno. E culpabilizar o aluno é apresentar por si só um olhar doente. E aí eu trouxe uma frase que é o seguinte: não sobra alternativa saudável para um olhar que é adoecido. Eu gosto muito de história. Alguém do grupo falou que é formado em história. Também sou formado em história. Eu fiz pelo CEDERJ. E aí, eu acho muito importante quando a psicanálise caminha junto com a história, a gente tem que cada vez mais valorizar o conhecimento histórico, e eu trouxe um breve panorama a respeito do fracasso escolar, como que o fracasso escolar era visto historicamente. Vai ser muito breve, eu sei que geralmente as pessoas fogem quando a gente fala que vai fazer uma perspectiva histórica, as pessoas fogem, mas eu valorizo muito a história. Então, eu vou trazer brevemente aqui para a gente um olhar histórico sobre o fracasso escolar. Durante os séculos XVIII e XIX, os primeiros especialistas que se ocupavam de casos de dificuldade de aprendizagem eram os médicos. A gente tinha médicos na escola. Esses médicos, eles faziam testes com as crianças, testes de normalidade. As crianças que não passavam nesses testes eram considerados anormais escolares. Aí trouxe uma foto para vocês, médicos, tentando identificar na escola quem que era normal e quem que era anormal. E eram testes desde de medição, ou seja, se você fosse uma criança com baixa estatura, para as regras da época, você já era anormal. Desde comportamento e uma série de outros testes métricos para identificar se o aluno era normal ou anormal. E os alunos que não eram considerados normais nessa educação sanitária que acontecia nas escolas públicas iam para onde? Iam para os sanatórios da vida. A gente tem hoje, muito importante, as redes de CAPS que substituíram os antigos sanatórios. Por quê? Porque a gente vai entender que iam para esses espaços pessoas que simplesmente não se adequavam no espaço que a escola propunha. Mas não significa que a pessoa tinha um problema mental, intelectual. A pessoa só não se adequou naquele espaço com aquelas regras. E a gente vai lembrar, inclusive, do caso da Ana O, que a Ana O, a paciente mais famosa de Freud, ela foi vista como o quê? Como histérica. Para onde que você acha que iam as pessoas histéricas na época do século XIX e século XX? Muitas das vezes, as pessoas, no caso a Ana era rica, né? Mas, inclusive, as pessoas de renda popular, elas acabavam sendo encaminhadas para esses espaços de tratamento. E de lá não saíam, tá? Não é igual o CAPS, que você frequenta o CAPS, mas você consegue ter a relação em casa, com a família. Não. As pessoas eram presas naqueles espaços e lá elas ficavam e permaneciam até a vida toda. Era uma espécie de higienização da sociedade contra aquele que, entre aspas, ia contra as regras da própria sociedade ou até da própria escola. E aí tem 3 justificativas da época que justificavam esse fracasso escolar. Um é o inatismo, o outro é o determinismo racial e o outro, o mais importante, é a teoria da carência cultural. Por que eu falei o mais importante? Porque esse terceiro argumento ainda cola igual chiclete nos dias de hoje.
muitas pessoas ainda propagam nos dias de hoje, e cada vez mais a gente tem que combater a teoria da carência cultural. Vamos ao inatismo. O inatismo nada mais é do que a criança achar que ela não nasceu para o conhecimento, que ela nasceu burra. E não geneticamente falando, ela não nasceu apta para aquela aprendizagem, que a gente entra aí no conceito de eugenia. E aí existiam vários testes para poder entender se aquela criança era apta ou não era apta para a aprendizagem. Isso baseado em uma percepção inatista, porque o conhecimento da psicologia da época era um conhecimento de uma psicologia muito positivista, uma psicologia que lidava com testes métricos. Se a criança não passava nos testes de aptidão, a criança não era apta. E aí, para onde iam essas crianças? Para onde e esses adultos, né? Para onde que eles iam? Como eu já falei, quando não iam para esses sanatórios da vida, eles também, uma criança que crescia, por exemplo, um anão na época, um anão que não era considerado um aluno normal, um belo exemplo de uma criança que não era considerado aluno normal era um anão. Para onde que ele iria? De que ele iria trabalhar? Essas pessoas encontravam espaço em zoológicos e circos. Tem um artigo muito bom que fala como que os zoológicos acabavam cooptando essas pessoas, entre muitas aspas, com o olhar da época, estranhas para a sociedade, como que o zoológico e depois o circo veio cooptando essas pessoas, e essas pessoas acabavam vestindo mesmo a personagem que a sociedade esperava deles e acabavam sendo os esquisitos sociais, como uma forma de sobreviver. Aí eu trouxe uma fala da própria Pato, onde a Pato fala assim: as clínicas de higiene mental e de orientação infantil disseminaram-se no mundo a partir da década de 1920 e se propôs a estudar e corrigir os desajustamentos infantis. Logo, é possível compreender numa realidade na qual os alunos, por meio de testes de caráter positivista, como eu falei, a ciência da época, eram encaminhados para essas clínicas que tinham a função de diagnosticá-las e tratá-las, se caracterizando como uma verdadeira fábrica de rótulos. E aí essa imagem bem chocante, né, mostra como que a perspectiva higienista ela se naturalizava muito pautada em questões sociais, porque não pensa vocês que o filho do rico ia para esses espaços de higienização mental, era geralmente os filhos dos pobres. Considerando então como problemas de aprendizagem de ordem patológico e até de ordem médica, questões que eram apenas questões individuais da subjetividade de cada um, que é o que a psicanálise acredita, a valorização da individualidade de cada ser humano. Diante disso, problemas de ordem histórico-social ganhou um status de problemas individuais, ou seja, o problema não era a desigualdade social, o problema não era aquela criança que não tinha o que comer o dia todo, ia para a escola e ficava irritada e por causa disso brigava com um colega e com isso era chamado de desajustado. O problema era a própria criança. Nessa perspectiva, o problema recai sobre a própria criança. O problema é ele, que não nasceu apto para aprendizagem, ele não tem genética para aprender, ele nasceu burro. E é por isso que a gente valoriza tanto hoje em dia a luta antimanicomial. É uma bandeira que eu defendo muito, é a bandeira da luta por uma sociedade sem manicômios. O determinismo racial, ele tem muito a ver com o inatismo. No determinismo racial, vai falar que os negros eram menos inteligentes que os brancos. E aí, existiam naquela época cemitérios de negros e cemitérios de brancos, né? Não pensem vocês que negros e brancos eram enterrados nos mesmos cemitérios. Assim como a gente tinha ônibus para brancos, ônibus para negros, bebedouros públicos para brancos, isso nos Estados Unidos, bebedouros públicos para negros. E aí, antropólogos da época, eles iam nesses cemitérios de negros e brancos para poder pegar o crânio dessas pessoas, para poder medir, para justificar que os brancos eram mais inteligentes que os negros. Olha que coisa. Então, a gente tinha uma pirâmide social. Nesse determinismo racial, ou darwinismo racial, a gente tinha uma verdadeira pirâmide social, no qual, no topo dessa pirâmide, estavam o homem branco e europeu. E na base eram os negros africanos ou indígenas.
E aí, baseado nessa pirâmide entre os mais inteligentes e menos inteligentes, pautada em testes psicológicos da época, do século XIX e XX, a gente teve um personagem que é o Lombroso, o César Lombroso, que ele era antropólogo criminal, ele teve uma brilhante ideia racista. Para os racistas é uma brilhante ideia, para nós é o asco, é horroroso. Que é o seguinte, ele pensou o seguinte, já que os negros eles apresentam estigmas sociais, e esses estigmas eles não são só sociais, mas também biológicos. Como assim biológicos? A pessoa que tinha uma testa alongada, nariz alargado ou uma pele amorenada, para aquela época já era considerado uma potencial pessoa que poderia cometer crimes na sociedade. Além dessa pessoa ser uma potencial pessoa que poderia cometer crime, na lógica desse positivismo racista, tinha também estigmas sociais que envolviam essa pessoa, que era o quê? Loucura e epilepsia. O que seria essa loucura? Simplesmente pessoas que não se conformavam com esse racismo e queriam uma sociedade mais justa. Se você não se conformasse, se você quisesse transformar essa sociedade, se você quisesse se impor, se você quisesse lutar pelos seus direitos, para eles isso era visto como loucura. E se você tinha esse estigma de louco, tanto socialmente falando quanto biologicamente falando, pelas características biológicas, você era uma pessoa que, para aquela época, você poderia ser um potencial criminoso. Aí vem o Lombroso, que era um antropólogo criminal, e pensa assim, e se a gente prender essas pessoas antes mesmo delas cometerem um crime? A gente vai poupar a sociedade das violências dessas pessoas. A gente prende o criminoso a partir dos estigmas detectados, tanto os estigmas sociais quanto os estigmas biológicos. Ou seja, nada mais é do que uma política eugenista para poder prender pessoas negras pautado na ideia de que negros eram mais perigosos, de que negros não eram tão inteligentes e por aí vai. O problema é que isso também entrou na escola. Essa lógica de que de crianças negras eram menos inteligentes do que crianças brancas. É por isso que a gente chama de determinismo racial. E aí as crianças negras passam a ganhar um caráter de anormais escolares, depois de alunos problemas. Aí, de novo, eu tenho uma fala da Pato que fala assim: passou-se assim a afirmação não tanto de raças inferiores, geneticamente falando, ou indivíduos inferiores, mas de ambientes sociais atrasados que produziam crianças desajustadas e problemáticas. E aí, pensando em ambientes atrasados, a gente pensa na teoria da carência cultural. Muita atenção para essa teoria, porque ela pegou e ela está hoje em dia na escola até os dias de hoje. Isso é reproduzido por muitos professores, por pais, por mãe de aluno, que é o seguinte: a teoria da carência cultural pensa que aquela criança, como ela vive em um contexto de pobreza, logo essa criança jamais vai ter possibilidades de pensar criticamente. É como se o contexto de pobreza, de carência cultural que ela vive, vai ser determinante para o sucesso daquela criança. Então, ela jamais vai conseguir se desenvolver, ela jamais vai conseguir ter senso crítico, ela jamais vai conseguir pensar com autonomia. Tem professores que relacionam problemas de motricidade, ou seja, crianças que têm dificuldade de correr, de ser autônomas, de brincar, com questões de carência cultural. Perceptivas, motores, ou seja, é um grande estigma aquela criança. E aqui eu não estou dizendo, vou ser bem claro, para dizer que eu não estou dizendo, para enfatizar que não estou dizendo que o fato do aluno vir de um ambiente cultural, de uma carência cultural pobre, isso não significa que isso não pode comprometer ele. Só que a gente só não pode determinar isso para sempre. A teoria da carência cultural era meio que desistir do aluno pobre. A gente sabe que o aluno que vem de um ambiente pobre e aquele aluno que vem de um ambiente socialmente privilegiado, a gente sabe que o socialmente privilegiado é bom para ele e o aluno que vem de um contexto pobre, isso vai atrapalhar no processo de aprendizagem dele. Sim, atrapalha no processo de aprendizagem, ele vai ter mais dificuldade de aprender, a gente sabe isso. Só que a gente não pode desistir desse aluno e falar, esse aluno, ele realmente ele não tem condições nenhuma só porque ele veio desse contexto. A gente
enquanto professor, acredito que se esse aluno ele tiver estímulos, ele consegue se desenvolver. Ele consegue avançar, ele consegue entrar na universidade pública, passar no vestibular, passar no concurso, porque ele tem condições, ele tem capacidade, ele consegue se desenvolver intelectualmente. Só que essa teoria acreditava que não. Se ele nasceu num ambiente pobre, acabou para ele, já era. Ele nunca mais vai conseguir ser ninguém na vida. E aí eu trouxe uma charge. Reprovei outra vez, não aguento mais, vou desistir da escola e arranjar um trabalho. Ou seja, de novo trazendo a questão do trabalho. O aluno que vem de um contexto popular, muito preocupado com o trabalho, em ajudar em casa e pouco preocupado com o conhecimento que a escola oferece. É muito importante a gente entender essa teoria, gente, porque tem muita gente defendendo isso e acreditando que aquele aluno que vem do morro, que vem do ambiente mais periférico, a escola, muito professor acreditando que a escola realmente não é para aquele aluno, que aquele aluno não adianta gastar energia com aquele aluno, porque aquele aluno, afinal de contas, não vai dar em nada mesmo. Muitos professores acreditam nisso, infelizmente. Só que a gente sabe que não. Se a gente oferecer estímulo, se a gente oferecer tudo que a gente tem, o encanto que o conhecimento é, e se esse aluno conseguir entender isso, ele pode se desenvolver sim. Já falei disso. Vou apresentar aqui alguns livros da Pato que falam sobre esse assunto, que é a produção do fracasso escolar e a cidadania negada. E aí, para a gente voltar a pensar agora na clínica psicanalítica, e essas crianças, elas chegam para nós, já chegou para mim e acredito que vão chegar para vocês, se não chegou, vai chegar, a questão de alunos que são vistos como desajustados na escola por algum motivo, e eles acabam sendo encaminhados para neurologistas e para as clínicas de psicanálise e de psicologia também, para poder fazer acompanhamento, porque são alunos considerados alunos anormais, alunos desajustados, alunos problemas, que precisam de medicamento. Vou apresentar agora uma perspectiva medicamentosa e vocês vão se identificar, porque com certeza, se você não tem, você vai ter uma criança que chegou na sua clínica, porque o pai e a mãe mandou, porque acha que ele não está conseguindo se desenvolver na escola, e aí pergunta para a gente assim, será que devo? Olha só, o pai e a mãe perguntam para a gente que é psicanalista, será que devo passar Ritalina para ele? Mal sabe o pai e a mãe que a gente nem pode prescrever medicamentos. E aí, eu já fui abordado por pai e mãe de aluno que perguntou, você é psicanalista? Deixa eu te perguntar então, será que passo Ritalina para o meu filho? Porque ele não consegue se desenvolver. E aí, o que responder? Vou apresentar um pouquinho sobre esse panorama da medicalização na escola, mas antes, eu vou falar vou apresentar para vocês uma dica de leitura, um livro que eu gosto muito, que é o livro do Shu Han, Sociedade do Cansaço. Nesse livro, Sociedade do Cansaço, fala que o homem de hoje é um homem que precisa estar o tempo todo com um senso de cobrança muito grande, com excesso de positividade o tempo todo, ou seja, ele não pode ser triste, ele precisa ser o tempo todo produtivo e atender a uma série de demandas sociais que a sociedade impõe. Esse é o homem atual. E é isso que fala o livro do Shu Han, Sociedade do Cansaço. Então, a gente tem indivíduos inquietos, imperativos, que estão o tempo todo fazendo múltiplas tarefas. E esses indivíduos também são crianças. Essas crianças chegam na escola com multitarefas para fazer, tem que trabalhar em casa, tem que ajudar em casa, tem que fazer a tarefa da escola. Enfim, uma série de cobranças e de responsabilidades, tendo que ser produtivo o tempo todo, e essas crianças estão entre nós. Ou seja, o Shu Han, ele apresenta nesse livro que o problema talvez esteja na sociedade, que é uma sociedade que está adoecendo, e não necessariamente a criança. A sociedade adoece a criança. Entende? Essa criança, ela já chega na escola cheia de ansiedade, cheia de estímulos, cheia de coisas para fazer, uma série de cobranças e de senso de produtividade dessa sociedade. Porque ela já nasce nessa sociedade o quê? Neurótica.
Eu achei muito interessante esse ponto de vista do Churran, de apresentar essa sociedade neurótica com esse senso todo de ser produtivo o tempo todo, que acaba formando cada vez mais sujeitos neuróticos. E aí, o adulto, quando ele olha para essa criança com essa agitação toda, com essa ansiedade toda, o que ele vai falar? Será que é TDAH? Não, deve ser dislexia. Talvez seja uma deficiência intelectual. Porque é claro que essa criança não consegue parar quieto em nenhum momento, ela vai querer expressar toda essa ansiedade na escola. Ela vai querer correr, ela não vai conseguir sentar, ela não vai conseguir ficar sem falar, porque na sala de aula tradicional quem fala é o professor. E aí, rapidamente, essa criança vai ser vista como uma criança problema para esse professor. E aí, se for uma criança problema, muito provavelmente um professor que não tem essa visão que nós temos vai encaminhar esse aluno para ser atendido por um neuro. Se o aluno der sorte, ele vai parar numa clínica psicanalítica ou de psicologia, se ele der sorte. Se ele não der, vai cair logo na clínica de um neuro e a gente vai ver como que esse neuro ele é inclinado, geralmente, a realmente prescrever medicamentos para crianças que não precisam de medicamento. E aí depois você já fica pensando em como que você, enquanto psicanalista, pode lidar com essa criança que às vezes está na sua clínica sendo atendido por você, que te fala que ele toma medicamentos, mas você vai observando que a questão subjetiva dele é outra, não é o remédio. Aquele professor, aquela mãe, aquele pai, aquele neuro, às vezes sente uma necessidade que você, enquanto profissional, não vai ver essa demanda toda de medicamento. Você vai ver que a demanda dele é outra. Eu vou ler esse trecho que eu acho muito interessante. A medicalização da vida cotidiana, capaz de transformar sensações físicas e psicológicas normais, como insônia e tristeza, em doença, como distúrbio do sono e depressão, vem provocando uma verdadeira epidemia de diagnósticos, inclusive nas escolas, trazendo o risco de transformar boa parte das pessoas em pacientes. Olha essa charge. Uou, ainda está fazendo sua tarefa? Aí ele super concentrado. Pois é, eu sei. Mamãe diz que as pílulas estão começando a fazer efeito. Pensei que nós iríamos brincar lá fora, Calvin. Desculpe, eu nem ouço o que você fala e o que você está dizendo. Olhe, eu realmente preciso terminar isso aqui. Ou seja, quando uma criança está mais focada em fazer o dever do que brincar, realmente é uma não criança. Mas o pai vai achar ótimo. Por quê? Porque é isso que o pai e a mãe acham que é uma criança saudável, uma criança que faz suas tarefas, que cumpre tudo direitinho, e aí acaba tirando cada vez mais o tempo de brincadeira daquela criança. Aí eu trouxe para vocês nada mais, nada menos do que o remédio, que é um dos mais famosos no espaço da escola, que é a Ritalina, e um dos mais vendidos no Brasil. A própria bula do medicamento adverte inúmeras vezes para sua fragilidade. Por exemplo, ao assumir explicitamente na bula a imprecisão da etiologia desse suposto transtorno, bem como que o seu mecanismo de ação não foi completamente elucidado, além de não haver evidência conclusiva que demonstre como esses efeitos se relacionam com a condição do sistema nervoso central. O genérico da Ritalina é muito interessante a gente pensar isso, gente, que o genérico da Ritalina chama Concerta. Você imagina um remédio que tem um genérico que chama Concerta. Além disso, na bula da Ritalina vai estar dizendo uma coisa muito interessante. Vai estar dizendo lá para cortar o uso do medicamento em férias escolares. Então, só que esse medicamento ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele pode causar uma dependência física ou psíquica. E ele não pode ser usado com crianças menores de 6 anos de idade, uma vez que a segurança e a eficácia nesse grupo ainda não foi devidamente estabelecida. Aí eu trouxe mais uma charge que eu não resisto. Me passa cola? Desculpe, eu só uso Ritalina. Isso daqui é muito interessante. Eu trouxe um gráfico para vocês para mostrar como que as vendas de Ritalina elas caem justamente nos períodos de férias escolares e o próprio uso da medicação ela cai nas férias escolares simplesmente por uma sugestão do próprio medicamento.
eu trouxe uma fala que é muito interessante para a gente pensar, que é assim: além do metilfenidato, uma série de outros fármacos vêm sendo usados por professores de forma tão preocupante que o Conselho Federal de Psicologia lançou uma campanha que é o Não Medicalização da Vida, Medicalização da Educação, tendo a intenção de que, por meio dela, mostrar os perigos do uso irresponsável desse medicamento, por meio da automedicação, especialmente no que se refere ao âmbito escolar. Aí eu trouxe uma reportagem que saiu, que é o seguinte: e se Einstein tivesse tomado Ritalina? Einstein, todo irreverente, quem já estudou um pouco sobre a história de Einstein, sabe que ele era totalmente fora da caixinha. E se ele tivesse tomado a Ritalina? E aí a gente pensa um pouquinho no TDAH, porque crianças com TDAH chegam na nossa clínica. Depois eu quero ouvir vocês, se vocês já receberam alguma criança com TDAH na clínica de vocês. Eu já recebi. E aí a gente vai ver o que é uma criança com TDAH nessa perspectiva. Uma criança com TDAH é uma criança que gosta muito de brincar, a criança se mexe o tempo todo, às vezes ela faz birra, ela pula e corre, ela quer ser o primeiro a participar de tudo, ela gosta muito de falar, ela se distrai com estímulos, ela não obedece sempre e às vezes ela se esquece das coisas. Pautado nesses argumentos, a gente tem tanto famílias quanto professores encaminhando alunos com suspeita de TDAH tanto para neuros quanto para as clínicas de psi. Só que se você for tirar todas essas características desses balõezinhos que estão aí, você tem uma não criança. Porque a criança saudável, uma criança que vive a infância de forma livre, autêntica, ela vai querer fazer tudo isso que está aí. É interessante também, eu não trouxe esses dados não, mas só para a gente pensar o seguinte: as vendas da Ritalina no Brasil, vou colocar aqui na foto da Ritalina, as vendas da Ritalina no Brasil, ela cresceu 180%. Existe um estudo de 2007 a 2013 que fala que em 2013 ela cresceu 180%. E aí, em 2013, a gente teve quase 2 toneladas desse medicamento. Ou seja, se em 2009 a gente tem 919 quilogramas desse medicamento sendo usado, em 2013 a gente tem quase 2 toneladas desse medicamento sendo vendidos no Brasil. Apenas em 2013. Mas você fala assim, 2 toneladas? Quanto que pesa esse comprimido? Pelo amor de Deus. Esse comprimido pesa apenas 10 miligramas. Então, você coloca 10 miligramas para fazer 2 toneladas, realmente é uma venda muito grande. Isso em 2013. Os meus dados ainda nem são tão atuais. Se você for pegar em 2022, 2023, com certeza o índice aumentou muito mais. Isso deixa a gente, pelo menos, pensativo ou preocupado. Como que pode um comprimido de 10 miligramas vender 2 toneladas em apenas um ano no Brasil? Porque realmente virou moda na escola a gente encontrar, entre aspas, um problema no aluno que seja TDAH ou outro problema que for, e encaminhar para o neuro, e esse neuro já logo prescrever a Ritalina. Mas por que esses médicos passam tanta Ritalina? Uma das justificativas é isso daqui, ó. A famosa indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, a gente sabe que existem representantes dessas indústrias farmacêuticas que eles vão até os consultórios médicos com a sua maletinha cheia de medicamentos tecnológicos, os medicamentos da vez, para vender para o médico. Caso o médico ele compre essa proposta, caso ele se comprometa com a venda daquele medicamento, eles ganham da própria indústria farmacêutica passeios, viagens, subsídio em congressos, até em congressos internacionais. Ou seja, existe realmente uma relação muito estreita entre a indústria farmacêutica fazer vender os seus medicamentos e médicos prescreverem os mesmos medicamentos que os representantes levam até os consultórios médicos. Trouxe essa imagem aí que diz muito sobre isso. Você tem um minuto para ouvir a palavra da indústria farmacêutica?
Esse é um gráfico mostrando como que o Brasil é um dos países que mais fabricam a clonazepam. Enfim, falando isso que eu queria colocar, porque isso é muito importante, muita gente não sabe disso. Como que as indústrias farmacêuticas realmente elas estimulam os médicos, os consultórios médicos, as empresas médicas a prescreverem medicamentos para aquele aluno que não precisa. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque esse aluno que não toma, que toma remédio, que de repente não tem nenhum problema, que precisaria de fato tomar aquele medicamento, mas que toma, nesse contexto que eu estou apresentando para vocês, onde é inserido a indústria farmacêutica, esse médico, essa professora que vai entender esse aluno com TDAH, todo esse contexto desse aluno que acaba tomando esse medicamento, essa criança ela vai parar no nosso consultório. E aí, o que fazer? Eu trouxe essa reportagem que é muito interessante, que fala assim, como médicos são assediados pela indústria farmacêutica para prescrever medicamentos. Laboratórios utilizam dados sigilosos das receitas para pressionar profissionais que recebem brindes, amostras grátis e até inscrições em congressos em troca das prescrições. Isso é apenas uma curiosidade. A Bayer é uma empresa de agrotóxico que ela vai e compra a Monsanto, que é uma empresa que fabrica medicamentos. Aí uma série de reportagens trazendo a Bayer, que é essa empresa que trabalha com agrotóxicos e como que agora ela está trabalhando no tratamento de câncer. Ou seja, a Bayer compra a Monsanto por 66 bilhões. Eles criam a doença e depois eles vendem a cura. Trouxe uma série de imagens para a gente poder pensar. Não siga a bula de quem vive comprimido. Pedagogia da luta, o afeto é revolucionário. Nossa, seu filho é tão agitado. Pois é, eu tenho um filho, não tenho uma estátua. Isso aqui é ótimo. Esse é o João. O João não inventa doença sempre que alguma criança não se comporta como ele esperava. João aceita que todas as pessoas podem ser diferentes. João é tolerante, seja como João. Liberte-se dos rótulos. Uma farmácia em cada esquina não é capaz de curar uma sociedade doente. Só a luta muda as vidas. Enfim, as considerações finais eu quero fazer olhando para vocês, para a gente poder pensar nessa clínica desse psicanalista que vai receber essa criança que a gente vai identificar ao longo das sessões, que toma medicamento, mas a gente vai se perguntar, será que, agora já entendendo um pouco mais esse contexto que eu apresentei, será que esse medicamento ele foi prescrito para essa criança? Porque essa criança, ela realmente precisava disso? Porque, assim, a minha ideia nesse trabalho era apresentar para vocês o contexto, um contexto que vai desde a indústria farmacêutica, desde esse médico, desde essa professora na escola, que é induzida a acreditar que aquela criança tem um TDAH, desde os pais em casa, desde um processo histórico que traz um ranço, que está colado no nosso imaginário, esse processo histórico que vai acreditar em pseudo-verdades, como o feminismo, a carência social, ou seja, esse ranço histórico de preconceito e determinista que ainda está entre nós, é esse panorama geral para a gente poder pensar. E agora? Recebi essa criança na minha clínica. O que fazer com esse aluno que traz essa demanda de ter que fazer o uso do medicamento porque a mãe acha melhor, mas eu estou vendo que o caso dele era só que ele estava tentando expressar a angústia que ele sentia em casa. Ele estava rebelde na escola, ele estava brigando com todo mundo, ele estava chamando a professora de vagabunda, o que é que for, jogando uma lixeira na cara da professora, ou chamando o professor de viadinho. Acontece muito nos dias de hoje. Tem um colega meu, que foi chamado de viadinho em sala de aula pelo aluno. Enfim, mas essa revolta que ele traz de casa é o quê? E aí cabe a nós, enquanto psicanalistas, tentar mostrar para esse pai e para essa mãe que essa criança ela não tem um TDAH. Mas você está contestando o neurologista, está contestando o médico. Aí a gente fazer essa leitura. Não, de repente esse médico ele está muito inclinado a prescrever medicamentos por conta dessa
lógica, nesse modus operandi, falando um pouquinho para vocês hoje. E aí, esse contexto que a gente já apresentou um pouquinho, e aí, qual é o nosso papel dentro dessa questão toda? Para poder combater toda essa lógica que eu já apresentei na minha apresentação aqui. O que fazer? Eu queria passar a fala para vocês. Quem vai primeiro? Sheila? A Fabíola levantou a mão ali. Eu quero Fabíola? falar também, mas eu não sei onde é que levanta a mão aqui, Fabíola. não. Só sei. Depois a Fabíola Oi, fala. então, tá bom. Depois Primeiro, pode ser eu, depois da Sheila. Tá. primeiro agradecer, Thales, pela explanação, foi maravilhosa. Vim para assistir uma palestra sobre fracasso escolar, assisti junto à luta antimanicomial, racismo, enfim, várias coisas que são de extremo interesse para mim. Lá no início, quando você falou do bullying, né, eu peguei assim que a questão do bullying, você falou que para a gente pensar por quem promove o bullying, né? Isso sempre me intrigou muito, né? Porque trabalhar com a criança que promove o bullying preventivamente é evitar que você tenha esse problema do bullying na escola. E trabalhar essa criança preventivamente é pensar em por que essa criança está reproduzindo isso. E aí eu também vou para Foucault, né, em Microfísica do Poder, quando ele fala que a gente vai reproduzindo nos pequenos espaços aquilo que a gente vive nos grandes espaços. Então, o governo reproduz uma opressão sobre o povo aí vai se deslocar, a família, a escola, vão reproduzir essas opressões dos mais fracos, enfim. E aí, dentro da estrutura da escola, da estrutura familiar também, a gente tem elementos, figuras de reprodução dessa opressão, né? E aí essa criança vai para o ambiente escolar reproduzir essas dinâmicas que acontecem dentro de casa. Não só as dinâmicas psicanaliticamente falando, né? Dessa dinâmica psíquica familiar, né? Dessa posição dos pais e das mães, mas a dinâmica do contexto social também dessa família, da violência que essa família sofre, da violência que ele percebe dentro de casa entre pai e mãe, enfim, né? Outra coisa, há um tempo atrás eu trabalhei como professora de LIVE, não sei se vocês conhecem, as escolas novas, porque essa parte da educação agora que fala sobre educação socioemocional, né? As escolas particulares se apropriaram disso, né? E tem essas coisas de disciplinas específicas para isso. Eu trabalhei no Elite, no Colégio Elite, não sei se vocês conhecem, é uma grande escola aqui no Rio de Janeiro, pelo menos uma rede de escolas muito grande. E eles têm esse LIVE, que é o Laboratório de Inteligência da Vida. Precisava ter uma formação em saúde mental e eu atuei lá um tempo. E o que era assustador era pensar que as crianças, quando a gente fazia perguntas sobre como é que é o ambiente escolar, como é que é aqui na escola, a maioria esmagadora das crianças, se eu não estiver errada, 90% das crianças consideram a escola um ambiente de insegurança, não se sentem seguros em falar, por exemplo, sobre questões emocionais na frente dos seus amigos em classe, né? Além de não se sentirem seguros em sala, e a grande maioria deles tem depoimentos de grandes traumas que foram adquiridos dentro do ambiente escolar. Traumas provocados por bullying, por professor, como você falou dessa coisa da identificação dos alunos com os professores e tal. E a gente pensa, a escola, que é o segundo ambiente depois da família, que deveria promover acolhimento, promove espaços traumáticos para essas crianças, né? Pensar o quanto isso é problemático. E para finalizar, o que mudou a minha visão era que eu entrei aqui pensando de um aspecto, num âmbito do que era um fracasso escolar, né? E aí a gente amplia pensando que o fracasso escolar não é o fracasso da criança, é o fracasso da educação, é o fracasso da sociedade, é um fracasso muito mais amplo, não tem a ver com a culpabilização da vítima, que é a criança, que é a vítima de sistema de educação. A criança não consegue aprender, ok, por que a criança está conseguindo aprender? É a técnica de pedagógica daquele professor? Também o culpado é somente o professor? Aquela escola tem estrutura, essa sociedade está oferecendo estrutura para essa criança? Quer dizer, pensar sobre esse aspecto de a criança, ela é a ponta do iceberg, ela é onde a gente percebe, onde nós conseguimos metrificar essa perda da educação. Mas o que essa educação já vem perdendo ao longo do tempo, né? O que está implícito nesse processo aí de fracasso dessa criança dentro desse ambiente escolar, né? Então, não sai daqui com essa ideia de que quem fracassa escolarmente é a própria escola, e não a criança, né? A educação como um todo. É isso. Obrigado, Thales. Foi muito bom. Obrigado, Fabíola. Excelente, Fabíola. Sheila? Thales, achei maravilhoso, na verdade, né? Você falou de muitas coisas. Eu pensei que seria até uma coisa menor do que você traria. Eu fiz algumas observações, eu anotei aqui.
coisas que eu achei bem interessante que você colocou bem no início, você falou do papel do professor, né, de direcionar o aluno para o envolvimento com a escola. E eu fiquei lembrando muito de mim na escola, né? Eu sempre tive aversão às aulas de educação física e a professora era, sabe aquela visão de bruxa má? Era aquela visão que eu tinha da professora. E aí eu começo a comparar hoje a educação física que meu filho tem 7 anos, que ele tem, porque eu fico acompanhando os stories dos professores dele, né? E eu falo, meu Deus, sabe como assim? Educação física é isso? E o quanto isso vai interferindo na nossa vida, né? Até a minha relação com a atividade física, ela sempre foi muito difícil nesse sentido. E eu achei muito interessante essa sua colocação, né, da importância que o professor tem, né, dessa construção, né, para que o aluno se envolva, para que o aluno tenha prazer em estar na sala de aula. Outra coisa que você colocou foi a respeito do bullying, que eu anotei aqui, que o abusado às vezes se torna abusador, né? Eu sempre tive muitas interrogações a respeito disso. Seria porque ele aprendeu que a violência é o caminho de se sentir superior, né, em relação a uma outra pessoa, ou teria a ver com outras questões, né? Sempre foi uma dúvida muito grande para mim, por que isso acontece em alguns momentos, né? Outra coisa que você falou sobre o fracasso escolar, e trazendo um pouco do que a Fabiola colocou, né? Tem a ver com essa desigualdade social e tudo mais. E aí me veio alguns questionamentos, porque existem escolas particulares que são pessoas que têm uma condição socioeconômica muito boa e que eu já vivenciei, por exemplo, de ter colega na minha sala de aula, tipo, oitava série, eu deveria ter o quê? Uns 14 anos, por aí, e um colega de 18 anos que já tinha repetido algumas vezes, era um colega que tinha uma condição socioeconômica muito boa, que, inclusive, por ele já ter 18 anos, o pai já tinha dado um carro, enfim. Né? E eu fiquei pensando muito nessa relação que você colocou dessa questão da desigualdade social, e me veio essa dúvida também, né? Como é que se daria nesses outros espaços essa questão, ou se teria um outro nome que não fracasso escolar. E aí eu comecei a pensar também muito nessa relação com o meu filho. Ele está se alfabetizando, agora ele está no 2º ano, e ele tinha, inclusive, né, no ano passado para cá, ele tem melhorado bastante, mas muita dificuldade na leitura e na escrita, vindo de uma pandemia, de 2 anos sem frequentar a escola, de processos de uma separação minha, muitas coisas deixavam ele muito seguro, mas assim, algumas falas que você trouxe de reprodução desses alunos, eu escutei muito aqui, sabe? Tipo, eu não sei, eu sou burro, o meu coleguinha sabe, eu não sei. Ele chegou a reproduzir muitas vezes para mim, me doía de uma forma extremamente absurda ouvir essas questões. Graças a Deus, hoje ele está bem melhor. E assim, a gente tem um suporte muito bacana da escola, né? A escola está colando muito nesse processo dele de entender que existem muitos fatores emocionais aí por trás, que não é uma questão de uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, né? Então, fiquei pensando se o que ele vive, por exemplo, teria a ver com esse fracasso escolar ou se por ser uma coisa de outro âmbito teria um outro nome, né? E aí me veio essa dúvida também. E a terceira coisa, ou a quarta, já nem sei que eu estou falando demais aqui, é quando você fala do TDAH e da medicalização. Eu acho que a gente pode até ampliar um pouco mais isso, né, da medicalização, porque, inclusive, eu estava vendo no Instagram um dia desse, acho que não lembro agora a porcentagem, mas era algo assim em torno de 16% da população fazendo uso de medicamentos, enquanto menos de 5% fazia psicoterapia. Eu acho que é o imediatismo, né? O desejo de que as coisas aconteçam de forma muito rápida, faz com que as pessoas recorram à medicação, como se fosse algo milagroso, né? Então, assim, eu vou tomar essa medicação, vai resolver o meu problema, eu vou dar conta de tudo e pronto, tá ok. E, assim, a sociedade, ela tá doente, né?
não vejo só em relação às crianças de querer justificar. E quando você começou a ler as bolinhas lá do TDAH, eu falei, meu Deus, João, é isso tudo aí, mas é uma criança, né? Quando você concluiu a frase, eu falei, já ia falar isso, é uma criança. E eu acho que tem muito isso, né? Das pessoas quererem colocar as crianças naquele lugar do fico quietinho aqui, responde tudo e tá ok. Como se criança não tivesse outras coisas, outras formas de se comportar. E aí eu me lembrei de um caso também, há muitos anos atrás, que eu tive o contato com uma criança, foi um atendimento, não tenho muita experiência com criança, mas em algum momento da vida eu cheguei a fazer uns atendimentos, e eu me lembro que eu cheguei um pouco mais cedo na clínica e eu estava sentada, esperando, porque não tinha aberto ainda, mas estava a recepção funcionando. E aí tinha um garoto, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, não lembro, e eu comecei a observar a cena ali, a mãe interagindo com ele e tal, e depois esse menino, eu nem sabia que ele ia ser atendido por mim, ele já vem com uma receita da psiquiatra de uma medicação, só que ela teve o cuidado de dizer assim, você só vai usar essa medicação a depender do que a psicóloga fale. Eu achei muito bacana, inclusive, essa colocação dela. E aí, quando eu comecei a investigar, eu percebi que o menino ele não tinha limites. A mãe, que foi quem levou, não colocava nenhum limite para ele. Eu falei, gente, essa criança está vista como TDAH, e inclusive na sala da recepção eu observei, ela estava comendo uma fruta com a faca na mão e tal, e o menino queria porque queria a faca, assim, visivelmente existiria a possibilidade dele se cortar muito facilmente. E ela, não sei o que, mas ela acaba cedendo. E eu comecei a observar essas coisas. Eu falei, meu Deus, sabe? Tipo assim, uma criança que não tem necessidade, aparentemente, de nenhuma medicação, vai fazer uso. E talvez ela tenha feito uso. Eu falei que não fizesse naquele momento, né? Até a gente investigar outras coisas, mas talvez ela tenha feito uso da medicação, porque a medicação é o que é mais rápido, né? Digamos assim. Enfim, eu coloquei essas coisas assim, que eu achei bem interessante, né, a forma como você passou sobre todos esses assuntos. Queria te parabenizar também, né? E aí deixa essa dúvida aí do bullying. Alice, tu vai responder tu responde agora, Sheila, ou passa a palavra para a Débora? Ou tu quer Pode deixar? passar para a Débora. Pois não, Débora. Olha, estou assim, muito feliz de estar participando, né? Porque eu revivi muitos momentos dentro da escola, né? E a gente fica trocando aqui mentalmente informações enquanto você ia falando, a gente está sempre refletindo sobre a nossa vivência, o que a gente já presenciou e viveu dentro da escola, né? E é muito interessante quando a gente volta com essa reflexão de que a estrutura é estruturante. Todos esses questionamentos que você colocou, ele é estruturante, né? Ele perpassa, eu fiz muitas anotações durante a sua fala aqui, fiz umas 3 folhas aqui, 3 laudas que eu gosto de estar anotando, e o fracasso é do sistema, como um todo, que a gente ainda está naqueles moldes da educação fordiana, né? Então, quando você falou ali das cadeiras, filinha para ir para buscar o lanche, aquela condição, aquela organização, e isso tudo faz com que nós tenhamos hoje uma visão de fracasso escolar totalmente deturpada do que realmente ela é. E eu passei 4 anos na orientação educacional, então isso que vocês colocaram de alunos que chegam com laudos imensos, né, de vários CIDs, transtornos, aliado ao outro, é TDAH, é transtorno opositor desafiador, é um autismo. A gente fica numa situação complicada, porque quando você começa a atender esse aluno, e aí eu atendi enquanto orientadora, e foi por isso que eu decidi fazer a psicanálise, porque eu precisava de ferramentas além para compreender muita coisa. Você observa que, coaduno aí com a opinião da Sheila no atendimento clínico, vai muito além do diagnóstico, perpassa por traumas, por vivência, pelo ciclo social, pela constituição familiar. São tantas questões, e quando você vai ver no fundo, aqueles laudos, aqueles CIDs, eles não correspondem à realidade. E a criança está ali, totalmente rotulada,
já vem com aquele relatório anterior, porque como eu trabalhei em escola de ensino fundamental 2, então a criança já entra no 6º ano, então ela já vem ali do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, já rotulada, com um histórico enorme, tomando medicações pesadas, inclusive, e você percebe que aquilo ali está totalmente desconectado do que a gente, quando a gente estuda a mente humana, o psique, a gente se debate. E é muito complicado você quebrar esses paradigmas, né? E aí, quando o Thales perguntou qual seria o nosso papel, né, na clínica, e eu penso que a gente pode contribuir com o nosso analisando, levando ele a perceber essas crenças que, ao longo da historicidade dele, foram implementadas, para que mais tarde esse sujeito ele tenha condição de buscar ressignificar, né, não determinar o resto da sua vida naquele comportamento que um dia foi colocado para ele, como um rótulo, como algo que ele carregue. E é muito complicado isso. Então, e quando eu digo que é estruturante, que a gente repara na estrutura da escola predial, de carteiras, perpassa também pela formação do professor, né? Porque eu penso que as formações ela tende a reproduzir, querendo ou não, embora a gente estude muito na graduação, autores Paulo Freire, Vygotsky, que tem uma visão completamente diferente, mas quando você entra dentro do sistema escolar para ser professor, que você sai da graduação, você se depara com uma cobrança de instrumentação de avaliação muito grande, que você acaba voltando para o caminho dessa sistematização fordiana. Então, hoje, dentro do contexto escolar, para quem é professor e está dentro de sala de aula, sabe que a gente tem aí um calhamaço de cobranças de avaliação que vem lá do sistema governamental, né? E a gente fala aí do MEC, prova ampla, ANA, ideia, tanta coisa que os professores têm que estar aplicando aquelas avaliações para alcançar um certo índice, DEB, lá e vai, que os professores voltam para esse percurso fordiano. E aí essas crianças que não estão, ao ponto de vista desses educadores, dentro daquele padrão do determinismo comportamental, porque se existia um determinismo racial, hoje eu vejo um determinismo comportamental, né? Ou você é TDAH, ou você é TOD, ou você tem hiperatividade, então é um determinismo comportamental, você está fora daqueles padrões. E isso complica muito. Mas eu agradeço, já falei demais, porque eu falo demais, o Thales aí pela sua contribuição. Se você puder compartilhar o seu material, seus slides, já estou aqui pensando, porque dentro do meu trabalho dentro da Secretaria de Educação tem uma parte que a gente também faz palestra para os professores. Então, achei muito interessante elaborar uma palestra aí, se você me permite, utilizando o seu material sobre o fracasso escolar. Débora, ou então convidá-lo, né? Convidar o Thales para Agora! fazer uma palestra para a escola, né? Promover aí essa integração Rio-Goiás Podemos, e fazer essa ponte. podemos ver junto ao secretário de Educação trazer o Thales. Olha aí, Quem, você olha que não. de vir aqui para Goiás aqui e trazer essa fala para os Oh, né? com certeza, foi excelente. Vamos ver isso aí, com certeza. Seria muito importante os nossos professores, né, ter um outro olhar, porque com essa frase que o Thales colocou aí para a gente, né, que não há cura para um problema quando o olhar é adoecido. Então, quem sabe aí os nossos professores com essa visão aí do Thales diante desse trabalho desenvolvido aí por ele, elas não comecem a perceber isso. Compartilha depois, Thales, o teu material com a gente aí para. Vou levar a proposta. Vamos fazer uma proposta, Thales. Bacana, gostei, viu, Júlia? Olha aí, eu amo. Gostei. Já, minha cabeça já está produzindo aqui, ó, que você sabe que eu sou acelerada. A Débora é uma querida que ela trabalha na Secretaria de Educação aqui do município Novo Gama, é um município do Goiás aqui colado com Brasília praticamente, né?
Ela é nossa aluna lá no Instituto Âmago, é minha analisanda. Não a considero mais minha paciente, né? Porque ela já não está mais esperando, né? Curas por parte do analista dela, ela já está promovendo o seu próprio processo, então já é uma analisanda, já está promovida ao status de analisanda, né? Então, assim, muito boa essa interação de vocês, tá? Débora, quer passar alguma coisa a mais, Débora? Amorim? Não, já falei muito, eu tomei muito tempo aí de vocês. Obrigada pela paciência. Magalhães, Débora Magalhães, minha querida Debrinha de Formosa. Quer falar alguma coisa, Debrinha? Eu chamo ela de Não, Debrinha. parabéns pela aula, né? Excelente aula. Bom, assim que eu vi, no geral, que eu pude observar na competência geral da BNCC, que falou muito sobre a saúde, sobre saúde física, emocional, né? Empatia, o respeito, eu vejo assim que deixa muito a desejar em relação tanto na escola e tanto como nós, como professores, né? Porque eu falo assim, que eu vejo assim, às vezes eu vejo um problema dentro da minha escola que eu estou vendo com um aluno meu, aí a secretaria, o conjunto, né, lá não está preparado para receber o problema daquela criança. Aí, às vezes, até desmotiva o professor a fazer algo. Ou ele tem que ter sabedoria para ver o que ele vai fazer, né? E eu vejo assim também que a saúde mental do professor está muito abalada. Eu não sei se eles não buscam tratar aqui para eles, que vai ser tanto bom para eles como para o aluno, né? Eu não sei assim em geral, mas eu mesmo, eu tento buscar para o meu aluno, né? Eu tento buscar, se tô vendo um problema ali com aquela criança, eu sou muito de observar aquela criança. Se ela tem um problema, eu chamo a mãezinha, quer saber o que está acontecendo, o que nós podemos fazer. Se a direção não faz nada, eu tento falar para ela, ó, vai em tal lugar, encaminho ela para um lugar para poder fazer, né, uma avaliação com essa criança. Ou também tem muitas mães que quer que aquela criança esteja doente. Eu trabalho muito assim com a criança, tá muito cheio de problemas, sabe? E aquela criança não tá, o problema, a gente vê que o problema tá lá na casa. Aí chega falando, que quer um laudo, quer isso, quer um relatório, que a criança é assim, assim. Eu não dou relatório, eu falo mesmo, olha, aí por que eu faço? Eu observo aquela criança, eu tiro foto, tem vídeos apresentados e mostro que aquela criança tem competência. Eu não dou. Eu faço esse trabalho com as crianças. Minhas crianças têm 3 anos de idade. Aí eu faço esse trabalho com a mãe. A mãe não gosta muito, não, né? Mas eu acho assim que, no geral, falta também muito você trabalhar o psicológico do professor e dos pais também, sabe? Que está sendo trabalhado. A gente vê assim que falta muita competência, né? Por partes, né? Uhum. Obrigado, Débora. Muito obrigado pela tua Nada, participação. Milena, nada. quer passar alguma coisa, Milena? Tirar alguma dúvida? Milena Lima, direto aí de Não, não, Salvador. não, estou ouvindo, só agradecer realmente, parabenizar, e eu estou aqui refletindo algumas falas ainda, Tá bom. mas não. Obrigado, obrigado pela tua presença, viu? Ruth, Oi, 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 tô aham, aqui feliz, maravilhada, grata por estar aqui nessa tarde com vocês. Thales, jovem aí como está, com um discurso bem apropriado, né? Da educação, da clínica, isso me faz muito feliz, né? Confesso a vocês que essa fala do Thales é uma fala muito pertinente ao tempo, né, que estamos. Observo isso dos dois lados, né? Dessa família que vem em busca de dar nome ao comportamento dessa criança, né? Eles querem um laudo, né? Eu faço avaliações psicométricas para medir aí esses déficits, esses transtornos, esse distúrbio, esse comportamento disruptivo, isso tudo aí que as famílias querem nomear. E aí, na psicanálise, a gente vai em contraponto de tudo isso, né? Não nomeando, né? Não colocando nada e fazendo esse sujeito se haver com isso mesmo. Thales estava falando, eu estava me lembrando de um livro que li recentemente, Psicanálise dos Pais, Criança, Sintoma dos Pais, né? O quanto é importante a gente notar que essa criança que chega na clínica com todas essas demandas, inicialmente, talvez manifestas no ambiente escolar,
como essas demandas elas são familiares, elas são próprias desse contexto, né? Elas são inerentes a esse contexto familiar. Isso é muito interessante notar. E notar uma coisa que eu estava aqui pensando, enquanto mãe, né? A gente é muito atravessado na psicanálise com a gente que é mãe com criança pequena. Eu tenho o Lorenzo, de 6 anos, e no ano passado ele tinha uma implicância terrível com a professora. Não quero ir para a escola, não gosto dela. E a gente incentivando a relação, comprando florzinha para ele levar, um docinho para ele levar. E certa vez eu falei assim: tá bom, Lorenzo, vamos brincar de escolinha. Só que você é o professor e eu sou a aluna. E ele se colocou atrás da mesinha dele e o Lorenzo só gritava, 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 gritava. Eu falei: eita ferro, ele está imitando a tia da escola. E aí ele gritava: vocês têm que aprender, você tem que aprender. Ele gritando, eu acho que ele estava imitando, ele estava na fase pré-silábica, né? E o Lorenzo, ele é muito comunicativo, muito esperto. E eu falei assim, peguei aquilo ali, concluí a brincadeira com ele e levei isso à escola onde ele estava. E foi um choque muito grande, porque eles não estavam habituados com pais que traziam isso tão abertamente, né? Eu falei assim, isso não é uma crítica, eu estou apresentando o que aconteceu, contei os relatos, né? E desde então, o Lourenço começou a gostar do espaço escolar e está lá até hoje, querendo ir, fala que a escola é muito boa, trocou a professora, né? Porque trocou o homem, trocou a professora, mas a gente vai começando a perceber que essas crianças elas precisam também ter as suas vozes ouvidas. A gente fala da criança num lugar de muita representação. Os pais precisam representar. Sim, precisam representar em algumas questões, mas em outras elas precisam ser ouvidas, né? Deixar com que essas crianças falem. Eu atendo na clínica como neuropsicopedagoga e eu tenho recebido na clínica psicanalítica, por conta desse contato, né, muitos autistas, muitos TDAHs, e essas pessoas estão se vendo com a sua subjetividade para além dos seus transtornos, né, para além das suas demandas neurais, enfim. E isso é muito importante. A gente dá ao sujeito essa capacidade de falar por si só, né? Não só por meio dos medicamentos, por meio dos laudos, porque eu concluí recentemente uma pesquisa na Universidade Rural Federal aqui do Rio de Janeiro sobre a formação docente, o ensino colaborativo na perspectiva inclusiva dos alunos da Baixada Fluminense. E é muito importante perceber que falta sim essa formação continuada, esse olhar ampliado do professor ao aluno, desse sujeito, né? Esses atores da educação que são partes, né, dessa formação desse sujeito e dessa subjetividade. Quando o Thales falou desse professor que passa a ocupar o lugar do grande outro, né? Quando a família não faz essa castração, o professor vai lá e faz essa castração bem feita, né? Enfim, é muito importante a gente olhar o ambiente escolar, que é um ambiente formador, né? Não só da formação acadêmica, mas da formação desse sujeito, da sua subjetividade, e formador dos traumas também, né? Tá aí os bullies, essas questões dos abusos, tudo que há em torno da escola. Mas, Thales, muito obrigado pela sua contribuição, perfeita a colocação. E a clínica espera, né? A nossa clínica espera não só os alunos, mas os professores e as suas aflições. Ruth, você podia repetir o nome do livro? Eu fiquei bastante interessada. Psicanálise de pais. Criança, sintoma dos pais. Depois eu posso até colocar lá no grupo uma foto da capa. Davi Kevianato, eu não sei o nome, pronunciar o nome dele, não, do autor, mas depois eu ponho uma foto lá no Pelo, grupo para você ter acesso. pelo título a gente já encontra. Muito obrigada. Nada. Obrigado, Ruth. Thales, deixa eu te dizer uma coisa, olhando aqui para você. Deixa eu olhar para você. Você me surpreendeu. Você me surpreendeu. Você está me ouvindo? Você está me olhando? Você está me vendo? Cadê você? Agora tu já mudou para cá. Você me surpreendeu. Você sabe por quê? Eu vou te dizer, olhando para ti e aqui na presença das nossas queridas que estão aqui conosco. A gente tem trabalhado uma supervisão, não somente com o Thales, né, mas com a Sheila e com tantas outras queridas que estão conosco,
uma supervisão com base teórica fundamentada em Zimmermann, né? O Thales olha para mim e já gravou esse nome. Eu acho que daqui a pouco ele está me chamando de Zimmermann, porque eu sou muito... como eu sou muito inseguro, eu procuro fazer muito o que está escrito na metapsicologia. Eu vou ler aqui rapidinho, Thales, Sheila, Débora, um parágrafo de Zimmermann, para vocês verem, eu até me emociono um pouco de ver como esse encontro, assim como foi o de Sheila, assim como foi o de Ruth, assim como foi, né, o de Luciana, de como a gente está alinhado. Olha só que coisa interessante. A supervisão hoje, dentro da sua história construtiva, é um parágrafo bem pequenininho. Dentro de nosso campo, tem passado por evoluções. Isso aqui não sou eu que estou falando, não, é Zimmermann, tá? E eu gosto de fazer essa fala. Não sou eu que estou dizendo, está escrito lá em Zimmermann. Na proposta que estamos trabalhando, estamos vivendo o que há de mais atual dentro desse conceito metapsicológico. Essa prática é tão essencial para a psicanálise que existe desde o início do seu emprego com Freud e Brau em 1883. No começo, olha só, Thales, que interessante. No começo, o professor contava um caso desafiador ao seu aluno. Este, por sua vez, deveria absorver o conhecimento e aplicar posteriormente. Em 1900, a supervisão virou uma troca. 1900. A supervisão virou uma troca entre dois profissionais formados. Assim, ambos compartilhavam as suas experiências e andamentos de casos específicos. Depois, por outro lado, a supervisão voltou para a escola. A supervisão, isso Zimmermann fala, a supervisão voltou para a escola. Dessa forma, o aluno compartilhava o seu caso com o seu professor e recebia auxílio em relação a como proceder. Hoje em dia, a supervisão é um misto de tudo isso. Olha só, a supervisão é um misto de tudo isso. Nesse contexto, pode ser uma troca entre professor e aluno, assim como entre dois profissionais. O que estamos trabalhando, aí aqui agora já vem uma fala minha que eu coloquei, né? O que estamos trabalhando é exatamente o fomento de ferramentas para que vocês, supervisionandos, adquiram essa possibilidade de fomento da identidade de analista, via estudo de caso, via indicação e inserção do contemporâneo. Então, esse nosso combo, esse formato de supervisão, não é o melhor, pode não ser, não é, eu não tenho essa pretensão, mas é o que eu acredito. Eu acredito nesse formato, sabe? Eu acredito nesse formato porque existe uma interação e a gente compartilha experiências e instrumenta a clínica. Quais são os três? Quando eu falei lá no começo do nosso grupo, eu falava, né? O que Zimmermann fala do que é uma supervisão? É construir a identidade do analista e instrumentar o analista para o seu exercício. Então, aqui nós já falamos sobre amor, nós falamos sobre fibromialgia, nós falamos sobre castração, nós falamos sobre compulsão, nós falamos sobre silêncio e agora falamos sobre a questão da educação. Ou seja, nós estamos nos instrumentando, vocês estão me instrumentando para a minha clínica. Vocês estão compartilhando o conhecimento de vocês para o enriquecimento da clínica. Então, eu queria, Thales, te parabenizar demais pela tua fala, né? E quando você começou a falar, eu já comecei a me emocionar, que, rapaz, esse garoto me surpreendeu, porque eu estava achando que tu ia focar muito na parte do professor, né? Lembra que a gente tinha conversado, né? Eu falei, cara, ele vai... Caramba, quando tu começou, eu falei, meu Deus do céu, eu vou me deleitar aqui, e passou o tempo e eu nem vi. Então, meus parabéns demais pela tua fala. Eu anotei aqui algumas coisas, mas eu não quero falar porque você trouxe aquilo que nós estávamos esperando. Nós saímos daqui, Thales, com uma visão muito boa dessa interface, né, entre a psicanálise e a pedagogia, entre a psicanálise e a educação. E de tudo aquilo que você falou, o que eu anotei? Eu faço questão só de falar isso aqui. Primeiro, entender aspectos que formam o psiquismo da criança, né? Isso ficou muito claro para mim na tua fala, né? Ajudar a questão da situação dos próprios professores. E nisso eu tenho algumas pacientes que são professoras, e como, quando você foca muito no aluno, como o professor se sente desprestigiado. Ou quando você foca muito no professor, como os pais e mestres se sentem desprestigiados. Então, a psicanálise ela vem com essa questão de uma visão mais estruturante e entender a escola como toda. A Fabíola foi muito feliz quando ela endossa a sua fala e diz, caramba, se a escola fracassa, o aluno fracassa, o fracasso não é individualizado. Então, esse contexto também me marcou muito, né? E o principal de tudo, né, é que a psicanálise ela vem exatamente com essa pegada
de tirar esse caráter moralizante da escola, né? De tirar esse caráter repressor, de tirar esse caráter da condição, da imposição de algo e fomentando exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Isso aqui é um processo de educação, em que alguém experimentado vem e traz esse assunto com tanta maestria como você trouxe, tá bom, meu querido? Então, eu estou muito feliz mesmo com esse projeto. A gente está perto de terminar essa primeira etapa, né? Estamos agora, faltando aí apenas agora a questão do Rafael, que vai trazer um conteúdo sobre o narcisismo, e a gente está muito, assim, feliz com tudo isso. Thales, meus parabéns para você. Você foi muito feliz na sua fala, tá? Você tem um caminho muito profícuo pela frente, como professor que você já é, como psicanalista que já está entrando, já está fazendo seu mestrado, já está atendendo na sua clínica, né? Eu costumo dizer sempre que um bom analista precisa dessas agruras, né? Nós precisamos dessa vida mesmo, de nos entendermos na complexidade da coisa, do problema, da dificuldade, seja ela pessoal, seja ela profissional, para a gente se construir um analista e um professor com mais empatia, né? Eu acho que a grande mensagem que você deixa para a gente hoje é a gente sair um pouco dessa cadeia, dessa condição obrigatória, do presídio em que eu falo, você me escuta, eu falo e você aprende. Não, eu falo e você, o que você tem a dizer sobre o que eu estou dizendo? Não é? O que você tem a me falar sobre isso? Né? Eu gosto muito daquele psicanálise de boteco, em que ele trouxe um caso de um aluno nordestino, né? Que o aluno veio para São Paulo, só que ele comia de um jeito, ele tinha um hábito alimentar de outro, ele falava de um jeito, e as crianças criando aquele bullying com ele. E o professor, com formação, né, na parte de saúde mental, um psicanalista, ele entendeu aquela diferença cultural. Ele conseguiu entender que a criança estava inserida em um mundo que não era dela. Então, quando a gente amplia essa visão, como você trouxe para a gente, eu só fico muito feliz que você carimba, de uma certa forma, né, já que nessa reta final da nossa primeira etapa do nosso projeto de supervisão, você carimba aquilo que eu sempre sonhei, que era exatamente essa troca. O que eu planejei para esse projeto foi essa troca. Foi a gente ter aqui uma psicóloga, a gente ter aqui um professor psicanalista, ter uma orientadora vocacional, ter uma filósofa, ter uma historiadora, uma neuropsicopedagógica, tem tudo, uma multiplicidade de conhecimentos para a gente trabalhar via psicanálise, né, a nossa contemporaneidade, trabalharmos a nossa clínica. Então, eu só tenho que agradecer e a te parabenizar mais uma vez aí pelo teu desempenho, tá bom, meu querido? E aí, gente, sobre todos esses desafios sociais que eu apresentei, é o aluno que está sendo entupido de remédio, porque não estão entendendo a subjetividade dele dentro da escola, estão rotulando, estigmatizando ele de uma forma. Foi falado do TOD aí, o TOD está na moda demais na escola. O aluno que tem ele tem uma forma de se colocar, às vezes, um pouco mais agressivo, porque ele traz esse modelo de casa, ele já é rotulado como TOD. Então, esse aluno que hoje está sendo entupido de remédio, é esse médico que está sendo inclinado a receitar, é essa empresa farmacêutica que está cada vez mais lucrando com isso, é a sociedade que está formando pessoas neuróticas que saem da escola cada vez mais neuróticas, porque a escola está cada vez mais repressora e disfuncional para a psicanálise. Eu trouxe essa camisa, que é um trecho de Brecht, que fala que nada é impossível de mudar. É um autor que eu gosto muito. Quem não conhece Brecht, eu posso colocar esse poema lá no grupo. O poema é lindo e traz o poema essa ideia de que nada deve parecer natural e nada deve parecer impossível de mudar. Eu queria pedir para todos aí uma salva de palmas aí para o Thales aí. Pô, merece. Uma salva de palmas, meu querido. Meus parabéns. Você está muito bem e eu estou muito feliz com isso. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse encontro, né? Mais uma vez, aí, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho, tá certo? A gente vai se encontrar mais à frente aí. Milena, fica o convite aí depois para conhecer a nossa proposta, tá bom? E assim, a gente vai estar, quando terminar essa primeira etapa, a próxima etapa do nosso projeto, quando terminar essa etapa das transmissões, vão ser as etapas dos comentários dos estudos de caso lá da sessão, ou da sessão de terapia do Celto Mello, ou da série Psy, né, do Contado Caligari. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai distribuir um episódio para cada supervisionando, e esse supervisionando vai trazer a sua visão de clínica sobre esse caso, como se o paciente fosse dele, tá certo?
Isso aí é a próxima etapa. Estamos terminando agora no mês de agosto, a última apresentação aí com o Rafael, e aí para o mês de outubro, novembro, eu vou preparar tudo bem direitinho, separar os personagens para cada um, e cada um vai pegar esse personagem, vai trabalhar esse episódio e vai apresentar esse caso a partir da sua visão psicanalítica. Tá certo? O que a gente está querendo com isso? Instrumentar a clínica. É essa supervisão que eu acredito. É uma supervisão que nós temos em uma sessão, né? Nós temos com uma sessão. Júlio, qual é a ligação financeira? Nós temos um contrato de trabalho de uma prestação financeira de uma sessão, de acordo com o seu regime, mas dentro desse pacote vem todo esse combo. Porque, para mim, o que está mais importante é a gente chegar com mais capacitação na nossa clínica junto ao nosso analisando. Inicialmente paciente e depois analisando. Então, essa proposta eu acredito nela demais, tá certo? E espero que vocês aí tenham aproveitado. Mais uma vez, meus parabéns, Thales. E eu agradeço aí a presença de todos, tá bom, pessoal? Queria desejar aí um excelente final de semana para vocês, um excelente sábado e até o nosso próximo encontro, tá bom? Vamos trabalhar para transformar Tchau, o Thales galera. agora em palestrante, né? Gostei. Palestrante. Gostei disso. E aí tem Vai ser muito bom. também de Sheila e Milena, né? Tem Sheila e Milena que estão aí em Salvador, que podem também aí fazer um bom intercâmbio, né, entre as duas aí. Enfim, é essa a proposta, é capilarizar a psicanálise, capilarizar o conhecimento para a gente atender com mais qualidade e instrumentar melhor nossa clínica. Tá bom? Meus queridos, até mais, um excelente final de semana aí. Fiquem com Deus. Tchau.